Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Startup. Aqui você sabe, a gente conhece empresas que nasceram a partir de uma startup. Vamos falar das estratégias de investimentos, dos desafios também. Hoje nós vamos conhecer uma startup que nasceu de uma grande empresa da indústria de tintas que resolveu criar um aplicativo para facilitar a relação de negócios entre pintores e consumidores. E aí, para analisar este case e também para falar do mercado, eu recebo aqui no programa Edson Mackenzie. O Edson é especialista em investimentos anjo, é escritor também e vai conversar com a gente aqui sobre o mercado de startups. Bom, mas antes da gente começar a conversa então propriamente, vamos conhecer um pouco mais deste aplicativo startup que se chama TokTok. Meu nome é Renato Ferreira de Sá, tenho 48 anos, sou o CEO do Grupo Aliar, tenho 33 anos de mercado. O TokTok nasce de um sonho da gente destravar a pintura, né? Na realidade, destravar a mão de obra em geral, né? A gente vai começar com pintura. O grupo tem quase 60 anos, né, de relação com o consumidor e o pintor. Eu, particularmente, mais de 30 anos no mercado, e a gente entende que tem muita dor nessa junção, né, entre o planejamento do consumidor querer executar uma pintura com mão de obra e até ele finalizar esse processo. Então, a gente foi estudando essas dores e conseguimos desenvolver um app, que é o TokTok, que ele faz toda a jornada de pintura, né? E realmente acaba com essas dores e a gente entende que a gente consegue destravar essa mão de obra aí. O objetivo do TokTok é destravar a pintura, né? Então, a cada 100 pessoas que desejam pintar, que se planejam pintar, a efetividade é muito baixa, né? Então, muitas pessoas, muitas famílias que desejavam pintar, chega no final do ano, aquele planejamento não aconteceu e a gente entende o porquê que ele não aconteceu. E um dos grandes motivos é a dificuldade de contratação de mão de obra. Então o TokTok ele vem para eliminar geral essa dificuldade, tirar dor, né? Parar de ser um processo sofrido, pintar, deixar a casa mais bonita, para um processo mais harmonioso. Então esse é o nosso grande objetivo com a ferramenta TokTok. TokTok na realidade é aquele sonho, né, de empreendedor que fica guardado. Eu tive a oportunidade de fazer bastante mentorias para startups de construção civil, que são as Construtecs, junto com o pessoal da Trutec, que montou um hub justamente para isso. E aí eu tive a oportunidade de falar para o CEO da Trutec, eu tenho uma startup aqui no meu PowerPoint, e apresentei para ele, né? E de imediato ele gostou muito, perguntou se a gente queria andar com aquilo, né? E aí ele levou para a Trutec, que é o grupo da Vedacity, eles também gostaram muito, e ele retornou falando, cara, é um app que a gente entende, a gente está há muito tempo aqui desenvolvendo startups, né? Que a gente entende que a gente deveria prosseguir, né? E resolvemos começar essa jornada, né? Então, aquela fase de tirar de um PowerPoint e transformar aquilo numa realidade, num produto aplicável. E aí começou uma série de uma jornada, né, interessante, contratação de mão de obra, de pessoas qualificadas, né, de empresas nesse meio para o desenvolvimento da tecnologia, pessoas que entraram, né, o próprio novo CEO do TokTok, que é o Henrique, ele era da Trutec. Então, foi uma conjunção de fatores, né, que nos levam até aqui, até a gente, obviamente, fazer o MVP, né, da ferramenta. Vimos que a ferramenta tem uma função incrível e agora começamos a lançar ela para o mercado mesmo. Bom, o investimento, né, a gente fez, obviamente, uma parceria, né, entre o nosso Grupo Aliar e a própria Trutec. Então, a gente acabou fazendo investimentos juntos,
né? Então eles muito com a parte de tecnologia, porque eles já estavam inseridos nessa parte de tecnologia, então já conheciam diversos fornecedores, né, para introduzir no Tok Tok, então eles cuidaram um pouco dessa parte e a gente com um pouco, né, muito com a parte intelectual, né, do mercado, dessa junção com um pintor, trouxemos muito pintor para dentro de casa para nos ajudar a desenvolver a ferramenta, que eu acho que foi um ganho muito grande, porque eles também têm dores, né? Quando a gente fala de dor do consumidor, mas do outro lado tem também a dor do pintor. Então teve aí um investimento, né? Um investimento provavelmente aí em torno de R$500 mil que a gente já fez, acho que provavelmente nessa jornada toda, até o lançamento da ferramenta. A gente acabou lançando ela na FEICOM, onde é um grande evento, né, de Matcon do Brasil, muitos pintores lá envolvidos, então tem todo um planejamento e agora a gente segue para colocar realmente o consumidor conhecer o Tok Tok. Quando a gente monta alguma coisa, a gente fica ansioso, né, com a aceitação, né, do mercado. O que a gente fez na realidade? Até antes de lançamento, a gente trouxe para dentro de casa pintores, né? Porque a gente entende que é uma ferramenta pro consumidor e pro pintor ao mesmo tempo, né? Muita gente fala assim, é um Uber da pintura, a gente brinca, não, é um Tinder da pintura. A gente tá fazendo, né, esse pintor e essa obra, esse consumidor com match. E a gente foi escutar muito o pintor, né? Seria muito importante o pintor abraçar isso aí. Porque se o pintor, o profissional do meio, né, entender a ferramenta como algo negativo, seria muito ruim. Além de 3 grandes pintores que a gente contratou para ajudar a gente a desenvolver, depois a gente fez um workshop com mais de 50 pintores muito influentes, né, quase que muita gente de São Paulo, mas gente do Brasil inteiro. Apresentamos a ferramenta, escutamos muito deles também, melhorias de desenvolvimento, né? Lançamento na FEICOM, mais de 1.500 pintores passando no nosso stand, avaliando como positivo. O pintor, que é um lado, né, dessa aceitação e para nós muito importante, ele está buscando muito desenvolvimento, valorização da profissão e ele entende que o Tok Tok realmente puxa o nível para cima, né? O consumidor, a gente está começando a jornada agora e basicamente todos os consumidores que a gente conseguiu fazer essa jornada gostaram muito do app porque ele torna assim a jornada muito simples, né? Ela é muito rápida para fazer, qualquer leigo consegue fazer a jornada, né? E se sente seguro, então a gente entende que a aceitação é muito boa, agora é ir para o mercado e exponenciar todo esse potencial que a gente tem. Bom, o serviço em si do app, né, do Tok Tok, ele quer fazer a jornada inteira da pintura, da mão de obra, desde a contratação, né, até a entrega do produto acabado, né? Além do Tok Tok, né, dessa empresa Tok Tok, o Grupo Aliar é um grupo que tem uma rede de lojas muito grande, que é a Tintas MC, que é a maior rede de lojas de tintas do Brasil, são mais de 200 lojas, e a gente entende que a gente também tem que trazer tecnologia e desenvolvimento para o nosso setor, né? Falando especificamente do app, a gente fez uma leitura e através de pesquisas com o consumidor e elencamos ali que existiam muitas dores na contratação da pintura, né? A primeira grande dor é difícil encontrar um pintor, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu conheço um pintor, então liga para ele amanhã e fala que você quer fazer a pintura no próxima semana. Se ele estiver ocupado, você não conhece o pintor, né? Na realidade ele fugiu do teu planejamento. Como a mão de obra tem um valor importante dentro, né, da pintura, a gente entende que um orçamento não é suficiente para você tomar decisão como consumidor. Então, o Tok Tok ele traz no mínimo 3 profissionais para o consumidor escolher, né? Ele traz um orçamento assertivo, então ele consegue analisar rapidamente quanto vale aquela mão de obra
né, e traz para aquele consumidor, ó, a sua obra vale, tem o custo desse valor, nós temos 3 profissionais querendo fazer a sua obra e o consumidor tem o direito de escolher um deles, né? Então ele vai conseguir entender quem são esses pintores, eu gostei lá da Helena, por isso, enfim. Outra coisa interessante que é o sistema de pagamento, né? Hoje a mão de obra custa de 3 a 4 vezes o valor do produto. Aí você vai numa loja de tintas, por exemplo, você facilita, né? Paga em 3, 4 vezes a mão de obra. Normalmente o pintor, né, em sua grande maioria, ele tem uma dificuldade muito grande no sistema de pagamento. Então o Tok depende do valor da mão de obra, ele pode ser dividido em 3, 4, 5, 6 vezes. Então isso também é muito interessante para o consumidor e para o pintor, né? Tem a jornada também de cronograma de obra, de entender como está a obra e o mais legal é também poder fazer a jornada completa através de produtos. Então, após a contratação, também conseguir comprar os produtos, né? E para mim, uma das coisas mais brilhantes do Tok vai ser como que a gente otimiza tempo, né? Quando você otimiza tempo, a gente é mais assertivo, né? O pintor otimiza o tempo dele, o consumidor otimiza o tempo dele e a obra se torna mais eficiente. A gente tem planos audaciosos para o Tok. O grupo está muito focado a fazer, né, o Tok ser uma grande ferramenta. Temos aí uma convenção pela frente onde nós vamos apresentar para mais de 200 lojas nosso Tok. Então a gente entende que as nossas lojas, franquias ou próprias também vão ser os grandes divulgadores né, para o consumidor e para o pintor. A gente acredita, por ser a única ferramenta do mercado que faz toda a jornada da pintura e no futuro pode fazer toda a jornada de qualquer mão de obra, né, a gente acredita que o Tok pode ser um dos grandes negócios do nosso grupo, né? E o negócio inicial que traz tecnologia para dentro do nosso grupo. Não adianta a gente estar num varejo, né, de 60 anos e não achar, e líderes, e não achar que nada vai mudar, né? A gente vem vendo que grandes varejos são transformados e na nossa cabeça é que a transformação esteja conosco, né? Já que nós somos líderes, que a transformação esteja conosco, ou que se tem alguma transformação melhor ainda do que nós estamos propondo, que a gente faça parte dela, porque a gente acredita muito que, embora seja um mercado muito tradicional, né, o nosso varejo, a gente acredita muito que as novas gerações vão consumir de uma maneira diferente, né, e que a gente precisa se adaptar a ela. E o Tok para nós é o primeiro contato com a tecnologia para a gente talvez transformar nosso varejo. Bom, é uma história aí de iniciativa, né? Comemoração, aliás, aos 60 anos dessa empresa, essa indústria de tintas, que resolveu colocar no mercado esse facilitador nessa relação aí com o fornecedor, os pintores, os profissionais e também os clientes. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco, então, a gente segue no nosso programa e vamos conversar com o especialista Edson Mackenzie, que é especialista em investimentos anjo. Ele está conosco aqui no programa. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, então. A gente volta a falar sobre esse assunto na sequência. Voltamos já já. De volta com o Projeto Startup, seja muito bem-vindo de novo. Bom, a gente conheceu no primeiro bloco a história da Tok. É um aplicativo que coloca em contato fornecedores profissionais da área de tintas, de pintura, com os clientes. É uma startup que nasceu a partir de uma grande indústria de tintas no mercado. Bom, e aí, depois de conhecer um pouco a história, nós vamos conversar sobre este case, sobre essa história e também sobre o mercado de startups.
Está comigo o especialista Edson Mackenzie. Edson é especialista em investimentos anjo, é escritor também. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender, Edson. Obrigado, Sebastião. Uma honra estar aqui no canal Empreender. Eu sou um grande fã do trabalho de vocês. Vai ser um prazer contribuir com o sucesso, não só desse negócio, mas de toda a nossa audiência. Ótimo. Obrigado a você aí pela disponibilidade de conversar com a gente. E eu vou tomar a liberdade para te chamar, te tratar pelo um termo que você é mais conhecido no mercado, entre seus amigos, entre os profissionais da área, que é o MEC, né? Que é mais conhecido, que provém de Mackenzie, eu imagino aí que seja o seu sobrenome. Mas então, vamos falar obrigado, um pouco... Sebastião. Que bom, obrigado a você, Edson. Vamos falar um pouco então dessa história, deste case que é bastante curioso, né? E para comemorar 60 anos dessa empresa, essa indústria de tintas, eles resolveram colocar no mercado, sentiram a dor do mercado, eu imagino, resolveram colocar este aplicativo que faz uma conexão talvez mais facilitada, mais assertiva entre os profissionais da área de tintas, pintores e também os consumidores, os clientes, quem precisa. Numa primeira leitura, como é que você vê esse aplicativo, como ele nasceu e o quanto é interessante, quanto é inovação também ao mesmo tempo, né? Como é que você vê? Bom, Sebastião, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que todo negócio que não está pensando em inovação, ele está fadado a pensar na sua morte o quanto antes. Esse é um grande pensamento que a gente precisa ter. Olhar para essa indústria, entender que está há tanto tempo no mercado, já há 60 anos, ela foi muito, muito ousada e isso é muito positivo porque ela desenvolveu uma coisa que a gente chama de spin-off, que é como se fosse uma empresa filhote. Ela identificou, ela isolou uma oportunidade de negócio e construiu um time paralelo para que esse time pudesse pensar em inovação. Olhando assim diretamente, o que a gente precisa trazer como contexto geral é que no passado acreditava-se que você precisaria ter um time interno, esse time de inovadores, eles tinham que pensar basicamente inovação para todo o negócio. E na verdade não é bem assim. Na verdade, toda a empresa precisa estar sempre pensando em inovação. Ou seja, se você tem uma empresa com 100 funcionários e apenas 5 deles ou 10 deles estão pensando em inovação, o teu coeficiente de inovação é de 1 para 10. Quando, na verdade, o teu coeficiente de inovação tem que ser 1 para 1. Então, se você tem uma empresa de 100 pessoas, as 100 pessoas precisam estar pensando em inovação. Então, trazendo esse contexto, existe esse caminho hoje da inovação aberta. Ele tem 2 caminhos muito poderosos, né? A inovação aberta quando ela vem de dentro para fora, ou seja, quando internamente as equipes buscam entender o que está acontecendo e constroem soluções para a entrega do mercado. E um segundo caminho é quando o mercado já dispõe uma série de inovações e soluções e traz essa solução para dentro de casa. Quando a gente olha para a solução da TokTok, a TokTok está olhando hoje como basicamente um marketplace. E aí a gente tem uma grande dificuldade que é a seguinte: o marketplace ele é um negócio desagregado, ou seja, a melhor forma de explicar o que é um marketplace é explicar sobre uma feira livre. Imagina que o marketplace ele é como se fosse uma rua. Então você precisa ter, de um lado, fornecedores, quer dizer, pessoas que vão fornecer produtos e serviços ali ali, então um caldo de cana, uma fruta, um legume, e pessoas que passem por aquele caminho ali, que estejam interessadas naquele tipo de produto ou serviço e que possam consumir o que está acontecendo ali. Então esse é o conceito do marketplace. Quando a gente fala e trata esse negócio como um app, basicamente a gente está falando que a gente está reduzindo uma feira livre para a rua. Essa rua, a gente está abrindo um negócio em cima de uma rua e não necessariamente é essa que é a questão. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer de atenção é quando uma empresa ela precisa inovar, e isso é necessário, ela precisa pensar em negócios, pensando em canais alternativos de receita, pensando basicamente nesse contexto como um todo, em como ela vai se conectar e pensar na solução final. Olhando para essa solução final, eu vejo que tem um pouquinho de dificuldade aqui quando a gente olha, por exemplo, simplesmente para conectar pintores com pessoas que querem pintar. Minha sugestão nesse caso para a TokTok, para que ela possa crescer com mais velocidade, ainda mais nesse mercado de Construtec, que é um mercado que vem crescendo cada vez mais, é ela olhar para um dos 2 lados. Ou seja, quando você se atenta a querer trabalhar com todos os teus clientes de uma única vez, você tem uma grande dificuldade, porque você acaba não identificando quem é seu cliente e quem é seu usuário. Ou seja, se o foco da empresa é atender e ter como cliente
as lojas fornecedores de tinta, ela precisa entender quais são as necessidades desses vendedores para atender desses vendedores como cliente, para automaticamente impactar o usuário final. Se o foco da Tok Tok quiser ser quem está buscando pintura, aí sim precisa entender quais são as necessidades desse público para poder trazer cada vez mais pintores. Da forma que está exposta hoje, eu sinto um pouco de dificuldade dela crescer. Ela vai estar sempre um pouco com dificuldade de ganhar atração. Compreende, Sebastião? Não, compreendo. Agora, nessa linha também tem uma característica interessante ali da Tok Tok, que a busca pelo profissional não é pelo preço, né? Ela coloca à disposição de quem busca três profissionais, 3 opções, e não é o preço que prevalece, ou pelo menos é um maior conhecimento daquele profissional. É quase que se fosse pelo currículo do pintor. Quer dizer, ela dá um outro viés aí, um viés mais voltado para a qualidade, para talvez segurança do consumidor, do cliente, do que exatamente o preço, né? Porque quando a gente fala na busca por um profissional, o preço é algo que se considera muito, né? Mas esse você acha que é um diferencial importante, assim, essa relação com a qualidade do profissional e com essa segurança também? Me parece aí uma atenção mais diferenciada também para o consumidor. Tem um pouco disso, isso faz peso também, Mac? Então, é engraçado, né? Se a gente estivesse tendo uma conversa como essa há 20 anos atrás, eu lembro que minha mãe falava, nunca entre num carro de desconhecido, né? Nunca entre num carro de um estranho. Né? E hoje, basicamente, o que a gente faz quando a gente usa carro com transporte por aplicativo é entrar em carros de desconhecidos, entrar em carros de estranhos. Então, eu penso que o mercado hoje, essa segurança, ela é uma condição básica. E eu não acho mais que tanto o preço quanto essa condição da segurança seja um diferencial. Agora, quando a gente olha, por exemplo, eu quero fazer uma pintura padrão, isso aí você tem um caminho. Não, agora eu quero fazer uma pátina, eu quero fazer algo diferente. Eu quero trabalhar uma pintura com iluminação, quero pintar um jardim. Então, quando a gente traz esse tipo de trabalho, aí sim eu acho que faz sentido. O que eu acho que impede um pouco do crescimento da Tok Tok é que ela está olhando para vantagens competitivas que, na verdade, o usuário final não vê valor. Como eu posso te explicar isso de uma outra maneira? Sabe quando às vezes, existem coisas que as pessoas dão muito valor, só que, na verdade, é algo que é padrão. Então, o que eu acho que a Tok Tok poderia fazer, caso o objetivo dela seja atender a pessoa que quer a sua casa pintada, ou então ela está com o consumidor final, talvez ela desenvolver uma área de educação para capacitar pintores. Então, ou seja, ela poderia ter curso de pátina, curso de pintura de áreas abertas, curso de pintura decorativa. Então, talvez se ela criar certificações, e nesses níveis de certificações, ela mostrar para o consumidor final o seguinte, olha a nossa base de pintores, olha como eles são capacitados, olha como eu consegui fazer com que esses pintores aqui são bem capacitados e bem treinados, porque eu acredito que seja esse diferencial. Porque se a gente se diferencia única e exclusivamente pelo preço, Sebastião, a gente acaba competindo num modelo que às vezes não faz tanto sentido. Então, a gente precisa sempre entender que não existe uma venda não realizada, sempre existe uma demanda não atingida. Mas por hoje é isso então, Edson Mackenzie, muito obrigado pela sua participação aqui no Projeto Startup. Obrigado a você, Sebastião, obrigado a você, a todos do canal Empreender, e fica sempre o convite às pessoas conhecerem mais o trabalho do Sebrae, que tem sempre um trabalho focado e estreito para ajudar, independente do estágio do seu negócio. Então fica o convite, obrigado mais uma vez, não vejo a hora de poder voltar. Muito bem, um abraço grande para você, até mais. Muito bem, muito obrigado a você que acompanhou com a gente o Projeto Startup de hoje. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.